Olá, meus amigos, André Naves falando. Antes de começarmos, vou pedir para vocês compartilharem, curtirem, inscreverem-se no canal, acionarem a campainha, comentarem bastante, curtam e divulgam este canal. Hoje eu gostaria de conversar com vocês acerca da política fiscal. E eu preciso, antes de tudo, comentar com vocês o que é um griot. Um griot era um contador de histórias nas tribos africanas. Ele transmite as tradições africanas por meio de uma oralidade. Ele transmite os conhecimentos pela via da tradição oral. Portanto, o griot vai nos ajudar aqui a seguir em frente e entender como a política fiscal brasileira, tão contaminada pelos patrimonialismos, pelos desvios de finalidade, pelas corrupções, pelas ineficiências, acaba tendo baixa capacidade de resolver os efetivos problemas, as efetivas mazelas sociais existentes. Portanto, a política fiscal brasileira, infelizmente, ela é muito mal utilizada. Ela deveria ser utilizada como um planejamento para a construção de um futuro para uma nação. Mas ela é usada para enriquecer as burras de alguns poucos indivíduos que, tomados, contaminados, cegos ou iludidos pelo materialismo, pelo consumismo, acabam amealhando esses recursos em benefício próprio, em detrimento de toda uma população. População essa que muitas vezes é carente de bons serviços públicos, que acaba sendo excluída da sociedade. Portanto, uma política fiscal adequada precisa de um novo paradigma ético, social, para que a história do Brasil se modifique daqui para frente e consiga se acertar pela construção de uma grande nação. É isso. O griot vai nos mostrar que no passado nós continuamos contaminados pelos vícios do materialismo, do patrimonialismo, dos desvios. E que a política fiscal em si não é um problema. Ela pode ser uma grande solução para o Brasil, desde que baseada no novo paradigma ético e social. O próprio nome dos gastos públicos já denota uma carga ideológica, porque gasto no imaginário não técnico, mas no imaginário comum, gasto é aquilo desperdiçado, que vai embora, consumido, gasto. É bem diferente de investimento. Nós investimos quando queremos ter um lucro mais para frente, quando queremos ter crescimento. Se nós falamos, por exemplo, que educação é um gasto público, nós estamos implicitamente afirmando a ideologia de que a educação não nos serve, que ela é apenas um capricho com o qual gastamos, com o qual desperdiçamos dinheiro, que ele poderia ser mais produtivo em outras utilizações. Da mesma forma, ao falarmos em saúde ou em proteção trabalhista, nós podemos falar, quando falamos em gasto público, ideologicamente, subliminarmente, nós estamos diminuindo a importância dessas áreas de atuação, desses serviços públicos sociais. Portanto, ao ressignificar e ao alterar, nós precisamos de um novo paradigma, e esse novo paradigma também exige uma nova forma de expressão, uma nova linguagem. E ao nos expressarmos de acordo com essa nova linguagem, deveríamos falar investimentos públicos, porque investimentos públicos nós esperamos um crescimento. Tem investimentos em pessoas, investimentos nos serviços públicos, investimentos nos entes públicos, nos serviços públicos, educação, saúde, saneamento. Serão investimentos que incluirão pessoas
que trarão maiores benefícios para todo o patamar produtivo que temos na frente. Isso o Griot nos fala na história. Historicamente do Brasil, nós falamos em gasto público. E a estrutura não muda. Nós temos um grande gasto com o passado e poucos gastos com o futuro. O que isso quer dizer? Grandes gastos com aposentadorias e benefícios, o que é justo. É lógico que eles precisam ser adequados, porque existe uma pequena casta de brasileiros privilegiados que está com aposentadorias muito superiores, enquanto a grande parte da população tem uma aposentadoria bem pequena, de miséria, benefícios curtos. Mas nós precisamos também investir na primeira infância, na educação, na saúde, na infraestrutura, na mobilidade, no saneamento básico. O Brasil não pode mais ser como o presidente Médici falava, ou o ditador Médici falava, que a economia vai bem e o povo vai mal. Não, o povo tem que ir bem para este novo paradigma ético-social conseguir realizar investimentos públicos de qualidade. Ou seja, nós precisamos alterar as estruturas dos investimentos públicos, retirando uma série de ineficiências, uma série de desvios, uma série de desperdícios e adequá-la às reais necessidades da população, de forma a suprir as mazelas sociais e incluir as pessoas marginalizadas, excluídas na contribuição nacional. Nós não podemos mascarar essa exclusão social, essa injustiça social com propagandas de ufanismo, com jingles, com marchas, com festas. Não, nós precisamos de um pouco mais de informação e transparência para que com isso as pessoas observem e fiscalizem a própria estrutura dos investimentos públicos. Porque, como diria Beth Carvalho, e o povo vai mudar, ele continua com a corda no pescoço. Nós podemos perceber que o salário mínimo foi achatado, extremamente achatado, nas épocas da tirania militar e até recentemente. E a partir de 2005, mais ou menos, com a estabilização econômica e inclusão social, o salário mínimo volta a subir. Em 2014, com a série de crises que se abateram sobre o Brasil, que desabaram sobre o Brasil, o salário mínimo volta a ser estável. Ou seja, os gastos públicos não estão mais indo, e historicamente não foram, salvo curtos espaços de tempo, para quem realmente precisa. Os gastos públicos servem para privilegiar uma pequena casta de abastados, uma pequena casta do baronato. A estrutura da dívida pública, inclusive, e isso é importante destacar, como os gráficos, os números podem ser mentirosos, ainda que mostre ela crescendo, ela grande na época da monarquia constitucional da Primeira República, e desde o Estado Novo até a ditadura militar ela é decrescente. Nessa época houve uma estatização da dívida externa. O Brasil comprou a dívida externa. Ele excluiu grandes parcelas da população. E nesse período de queda da dívida pública, nós também podemos perceber que é um período de farto crescimento econômico, ainda que com todas suas contradições, todos seus problemas. Mas o grande crescimento econômico levou a trajetória da dívida pública a se tornar decrescente. Muita gente fala, e isso aí eu acho, de certa forma, um absurdo, que o Estado cidadão não cabe no orçamento. Não, o Estado cidadão deve ser visto, aliás, o orçamento deve ser visto à luz da Constituição do Estado cidadão. Se nós temos o dever de
construir um país democrático, e aqui cabe sempre fazer a lembrança. Democracia não é apenas a vontade da maioria. Democracia é a vontade da maioria temperada pela dignidade, pelas vontades das minorias, mas com a finalidade de ampliação, de concretização dos direitos humanos. Portanto, nós como povo devemos construir uma nação que seja inclusiva, que suplante as deficiências estatais, que leve parcelas do orçamento público através de investimentos públicos para quem mais precisa e que melhore as mazelas sociais que existem no Brasil. O Estado cidadão deve caber no orçamento. Aliás, o orçamento deve ser feito não para abranger desvios, não para abranger ineficiências, não para abranger qualquer tipo de privilégios, mas o orçamento tem de concretizar os direitos humanos e os sociais previstos na Constituição. Em uma palavra, o orçamento deve concretizar o Estado cidadão. O orçamento só existe por causa do Estado cidadão e deve ser montado, deve ser desenvolvido de acordo com as necessidades do Estado cidadão. Então é necessário, é imperativo que o orçamento reflita, faça frente às necessidades sociais e não as aprofunde. Nós percebemos que várias parcelas da sociedade brasileira abertamente elas procuram maneiras de se desvencilhar ou de amealhar pedaços do orçamento público. Instituições que visam a isenções tributárias, grupos profissionais que pedem benefícios irrazoáveis, setores da sociedade que pedem privilégios abusivos, enquanto isso, grandes parcelas da população continuam excluídas da nossa sociedade e permanecem excluídas da própria possibilidade de contribuir com o engrandecimento do Brasil. Dito de outra forma, permanecem excluídos do novo paradigma ético-social. Eles estão impossibilitados, eles estão castrados de sua capacidade criativa ou inovadora que deveria ser aproveitada, que deveria estar no seio social. É nesse sentido que se diz que uma sociedade mais inclusiva produz mais, tem mais crescimento, que nós precisamos de mais justiça social para conseguirmos maior desenvolvimento social. Por quê? Porque com maior justiça social, pela maior inclusão social daqueles marginalizados, nós teremos um maior coeficiente de criatividade, de inovação, de uma maior produtividade. O Brasil precisa avançar, então, na formação, na construção desse colchão de proteção social que seja capaz de incluir os historicamente excluídos na nossa sociedade. Por exemplo, o teto de gastos que está colocado, ele está para quem? No atual paradigma, ele até tem um sentido, porque ele dificulta o surgimento de desvios, de ineficiências orçamentárias. Ele dificulta a concessão de privilégios estatais a quem não precisa, ao invés de direcionar os investimentos públicos para aqueles que mais precisam. O investimento público no atual paradigma, ou seja, subjugado pelo teto de gastos, não pode mais, por exemplo, conceder alguns privilégios que foram concedidos na chamada Agenda Fiesp. Ou, por exemplo, mais recentemente, se torna mais difícil o perdão a dívidas tributárias
de igrejas, em detrimento da maior parte da população. Por outro lado, no novo paradigma econômico-social ético, nós podemos ver que o teto de gastos não mais será necessário, porque a própria sociedade terá tomado a decisão de fiscalizar os gastos públicos, de perceber a estrutura dos investimentos públicos e direcioná-los para onde eles realmente são necessários. Na educação, na saúde, no saneamento, na proteção social. É só nesse sentido que o teto de gastos é necessário. É no atual paradigma. No novo paradigma, ele não mais será necessário, porque a própria sociedade, a própria coletividade formada de individualidades terá tomado a decisão de alterar estruturalmente os investimentos públicos, direcionando-os para a inclusão social, para a justiça social, de forma a incrementar o desenvolvimento de toda a sociedade. A dívida pública, ela não deve ser vista em números absolutos, porque ela não é, como já foi demonstrado até, ela não é um patamar, um dado estático, ela é um dado dinâmico. O importante é olhá-la, a sua trajetória, ou seja, se ela está crescendo de maneira explosiva. Mas se o país consegue fazer frente, consegue futuramente fazer frente ao seu rolamento, à sua rolagem, a dívida pública pode sim ser grande e pode financiar o desenvolvimento econômico. Nós podemos perceber que nos últimos anos, e especialmente nos anos de maior crescimento, quando o PIB per capita do Brasil se elevou mais, que a dívida pública estava num patamar decrescente. Se a dívida pública estava nesse patamar decrescente, ela era totalmente solvável, totalmente adequada, independentemente do seu tamanho. Agora, hoje em dia, se nós não cuidarmos através da construção de um novo paradigma de transparência, de eficiência nos investimentos públicos, de correção dos investimentos públicos em que eles sejam feitos eminentemente para incluir, para aumentar o gradiente de justiça social. Se nós não fizermos isso, a dívida pública tomará uma trajetória explosiva, financiando todo tipo de desvios ou gastos ineficientes ou privilégios irrazoáveis. Não é disso que se trata. A dívida pública deve ser indutora do desenvolvimento nacional e não deve ser uma maneira de subjugar, de travar o crescimento nacional. E aqui cabe mais um alerta: o crescimento é muitas vezes diferente do desenvolvimento. Crescimento econômico é incremento do PIB. Desenvolvimento econômico é o incremento do PIB, mas também com melhoria da distribuição, da qualidade de vida e do bem-estar de toda a população. Em última análise, desenvolvimento é o crescimento com justiça. E a dívida pública? Como ela deve ser tratada para que sua trajetória não seja explosiva? Ela deve ser tratada de acordo com os preceitos democráticos. Preceitos esses estabelecidos na Constituição Federal, que podem ser vislumbrados seus valores e princípios. Ou seja, a dívida pública deve estar subordinada ao incremento dos direitos humanos, ao crescimento dos direitos sociais, ao aprofundamento democrático. Só assim a dívida pública pode assumir uma trajetória não explosiva, livre de ineficiências, livre de desperdícios, livre de privilégios irrazoáveis. A dívida pública, portanto, ela assumirá uma trajetória de
permanência ou até decrescente, porque ela induzirá o livre desenvolvimento pela inclusão de maiores individualidades na sociedade, conseguindo com isso um maior coeficiente de inovação, de criatividade e de bem-estar social. No fim e ao cabo, o mais importante é estabilizá-la ao longo prazo, ou seja, analisar sua trajetória, para que ela não seja explosiva, para que ela não seja capturada por grupos de interesse. Nesse sentido, é importante olhar a qualidade dos gastos, dos chamados gastos, entre aspas, dos investimentos públicos. E a qualidade deve ser feita de acordo com um mapa ou com uma determinação já feita na Constituição, de acordo com os valores democráticos estabelecidos na Constituição. Os direitos humanos, que são todos os direitos decorrentes da liberdade, da igualdade, da vida, da propriedade, da segurança. Todos os direitos sociais ali previstos, podemos destacar os do artigo 6º da Constituição. É nesse sentido, de acordo com esses valores democráticos, e aqui cabe fazer uma lembrança que a eficiência do gasto público ou a eficiência do investimento público é importantíssimo, é um valor constitucional, é um princípio constitucional que deve orientar toda a estrutura dos investimentos públicos do Brasil. Portanto, a dívida pública deve ter uma trajetória estável, mas, acima de tudo, ela deve ser eficiente, ela deve ter uma boa qualidade, ela deve ser orientada à inclusão social, ao incremento da justiça social, ao aumento, portanto, do coeficiente criativo inovador da população, que levará, que induzirá ao maior desenvolvimento econômico e social. Portanto, a trajetória, a estrutura da dívida pública ou dos investimentos públicos nesse novo paradigma ético-social, ela é indutora do desenvolvimento, ela é a indutora. E, portanto, os investimentos públicos devem ser feitos, acima de tudo, com eficiência, mas sem esquecer o aprofundamento e a concretização dos direitos humanos e sociais. Muito obrigado.